Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua inglesa aqui. Bom, essa semana nós vamos falar sobre as linking words. Linking words são conjunções, palavras que nós utilizamos para ligar frases, ligar orações, ligar até mesmo parágrafos, ok? Então, as linking words, elas servem para conectar e manter um texto coeso, com uma conexão entre as ideias e as informações. Em inglês, nós temos muitas conjunções, assim como em português. E cada uma dessas conjunções tem um propósito. Lá na página 12 do nosso livro didático, nós temos como se fosse uma tabela com várias conjunções. Então, nós vamos começar falando sobre essa questão da número 3, atividade número 3, falando sobre o propósito dessas conjunções antes de vocês fazerem os exercícios em si, ok? Então, o primeiro quadrinho, que é um quadrinho roxinho, mostra aí as conjunções. To sum up, in summary, on the whole, são conjunções que têm como objetivo resumir, tá? Então, quando a gente fala assim, em resumo, em português, para resumir e tudo mais, em inglês são conjunções com o objetivo de summarizing, ok? Então, você pode escrever aí na linha de cima a expressão summarizing. O quadrinho do lado, nós temos as conjunções because, therefore, so. São conjunções que têm como objetivo falar de causa e efeito, tá? Então, por exemplo, se tem because, você já sabe que está falando de causa, né, gente? Então, pode escrever aí, cause and effect, ok? Na primeira linha. O terceiro quadrinho mostra as conjunções but, while, instead of, que é o contrário. Então, são conjunções que falam de contraste, É como se fosse o mas do português. Então, escreve aí, contrast. O quarto quadrinho dessa primeira linha aí mostra and, as well as, also, que são conjunções que têm sentido aditivo, de adicionar alguma informação. Então, pode escrever na primeira linha, addition. Agora, na linha de baixo, nós temos mais 4 quadrinhos. O primeiro quadrinho mostra if and in case, que são conjunções que indicam condição, A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre as condicionais, as orações condicionais, e a gente vai ver que if é uma partícula condicional que a gente usa para fazer condicionais. No segundo quadrinho, so, in conclusion, nós usamos para concluir alguma coisa, Então, vai ser conclusion. O terceiro, nós temos or, whether, que são expressões que nós usamos para falar de alternativas, Que é como se fosse ou em português. Então, alternative. E o último, nós temos indeed, certainly, que são conjunções que nós usamos para falar para dar ênfase em alguma coisa. Então, pode escrever aí, emphasis. Nesse exercício, qual que é a tarefa de vocês? Encontrar mais uma conjunção para cada um desses sentidos. Vocês podem pesquisar na internet, tá? Então, já vou deixar como tarefa de linking words, vocês fazerem o número 1 e o número 2, e o número 3 encontrar mais uma conjunção para cada um desses sentidos.
Além disso, vocês vão fazer a página 13, número 1 e número 2, ok? Vamos praticar bastante essas conjunções. Na página 14, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de propaganda, né? Nós temos em inglês alguns tipos de advertisement, né? Que são esses anúncios. E a gente usa alguns nomes em português, mas que não são exatamente a mesma coisa que em inglês, tá? Por exemplo, o billboard, que é o primeiro que aparece aí na página 14, no número 1, em português a gente chama de outdoor. Mas outdoor não tem nada a ver com o anúncio, tá? Em inglês ele é o billboard, ok? Então seria o outdoor que a gente fala em português. Mas em inglês ele chama billboard, ok? E o flyer é o flyer que a gente conhece mesmo, vocês têm que ligar, beleza? O flyer é o flyer que a gente conhece. E o radio spot, consegue achar aí? São os anúncios de rádio. TV commercial é o comercial de TV. Web banner são como se fossem banners online, né? Que são aqueles que a gente entra na página do site e fica aparecendo, né? E por último, viral marketing, que são aqueles virais, né? Marketings digitais. Então, olha aí para você ligar, tá? Os tipos de propaganda. Os tipos de propaganda vão cair na nossa provinha mensal, tudo bem? Além desses, quais outros tipos? Olha só, o número 2. Look at the background of some ads and match them with the product they are probably advertising. Que tipo de produto esses anúncios estão anunciando aí? O que vocês acham? Vocês vão ter que relacionar com as palavrinhas que estão no quadrinho verde, tá? A tarefa de vocês também, e que foi no cronograma já dessa semana, o novo cronograma, é criar um advertisement, tá? Mas esse advertisement, ele é sobre o Maio Amarelo, que nós estamos nele. É um maio de prevenção de acidentes de trânsito, de conscientização aos acidentes de trânsito. Então, você vai ter que criar um anúncio, pode ser numa folha tamanho sulfite, tá? Aquela folha A4 mesmo, mas você tem que pensar no público-alvo, que seria os alunos da escola, né? Os professores e tudo mais. E você tem que pensar em coisas atrativas, uma forma atrativa de passar a sua mensagem, seja através de imagens, de letras grandes, né? Seja através de uma rima, uma frase chiclete na cabeça do seu leitor, de forma com que você consiga conscientizar as pessoas acerca dos acidentes de trânsito, tá? Então, vocês têm que produzir um anúncio, ok? Um cartazinho anunciando sobre a conscientização dos acidentes de trânsito em língua inglesa, é claro, ok? Também vou deixar como tarefa challenge yourself, para a gente já ir praticando para a prova mensal que está chegando aí, página 17. Então, olha, tarefas da semana, páginas 12, 13, 14 e 17, além da produção do mini cartaz sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Tudo bem? Boa produção, bons estudos e até a próxima aula de inglês. Tchauzinho!